Salve galera, tudo bem? Hoje é dia de falar do livro Angústia, do Graciliano Ramos, que é um livro para o vestibular da FUVEST, mas também é um clássico que todos os brasileiros devem conhecer. Então fique comigo até o final desse vídeo para a gente ver todos os detalhes desse grande romance. Então, bora lá, porque literatura é com Alencar. Eu sou o professor Alencar e você está no canal Literatura com Alencar. E olha só, todo mundo sabe que o livro mais famoso do Graciliano Ramos é Vidas Secas e não Angústia, esse romance aí de 1936. Na verdade, desde a época do lançamento, ele foi considerado meio que um patinho feio, deixado de lado pela crítica, mas a gente sabe muito bem que na história do patinho feio ele vira um lindo cisne. É mais ou menos isso que acontece com o Angústia, que é um romance, galera, muito bonito, ele é muito tenso, intenso, introspectivo. Na verdade, o próprio título já sugere isso. Afinal de contas, Angústia já faz lembrar o quê? Algo psicológico e negativo. A gente vai entrar nesse livro nas introspecções do narrador, que é o Luiz da Silva. A história é narrada aí, né, em primeira pessoa. E antes de falar do enredo, mesclando aí com comentários de aprofundamento, vamos para a ficha técnica do livro. Então, se prepara, anota aí, porque afinal de contas, se você está estudando para vestibular, se esse livro te interessa de alguma forma, é bem legal, então você toma nota das informações mais interessantes, mais importantes. Primeiramente, é um romance modernista, mais especificamente da segunda fase do modernismo, que vai aí de 30 a 45. Nós estamos falando da parte de prosa. O livro é um romance de 30, como se diz. Uma galera, na verdade, escreveu nessa época aí, né? Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, que mais? Érico Veríssimo, todo esse pessoal trabalhou aí nessa época de 30, fez romance de 30. A característica predominante é o regionalismo nordestino. Os livros vão falar sobre as mazelas, as dificuldades dessa região do Brasil, na verdade do Brasil de uma forma geral, se a gente pensar bem, tá? E essa coisa de fazer crítica social está misturada a questões da psicologia, questões mais introspectivas. E os personagens? Antes de mais nada, nós temos aí o Luiz da Silva, que é o nosso protagonista, é o narrador. Tudo que acontece no livro é com base, na verdade, nas sensações dele diante do mundo, diante do cotidiano. Ele é um cara bastante frustrado, é um funcionário público que ganha pouquinho, na verdade, não tem uma perspectiva de melhora na vida. Ele tem alguma perspectiva de mudança quando ele se apaixona pela vizinha Marina, porém, essa paixão não vai dar certo, o relacionamento deles não vai funcionar. Aí você tem a própria vizinha Marina, que é uma moça bonita, sensual e de condição pobre, na verdade, como o Luiz, e nós temos aí a personalidade meio inconstante dela. Ela vai acabar trocando o Luiz por um homem mais rico, que é o Julião Tavares. E na verdade esse Julião é um cara típico de família rica, bem-sucedida. Ele tinha o mesmo desejo, na verdade, o mesmo sonho do nosso narrador Luiz, que é ser um grande escritor. Porém, segundo o próprio Luiz, o Julião tinha uma linguagem arrevezada, ou seja, difícil, usava muitos adjetivos e tinha pensamento nenhum, ou seja, era um cara superficial. Se você pensar um pouquinho na obra do Graciliano Ramos de uma forma geral, ele tinha, galera, esse desejo de escrever algo bastante direto, bastante seco. Você pensa no Vidas Secas, né? É um livro, na verdade, tão seco como o próprio título diz. Tudo é seco nesse livro, inclusive a própria linguagem. No caso aqui do nosso romance Angústia, nós temos uma linguagem um pouquinho mais extensa. O livro ele é um pouco mais extenso do que Vidas Secas, por exemplo, até porque a gente tem uma espécie de fluxo de consciência, são os pensamentos que vêm vindo no papel aí do nosso personagem. Aí você tem outras figuras aí que vão aparecendo, secundárias, como por exemplo os pais da Marina, ou os avós do Luiz, que de vez em quando vem a memória dele, alguns amigos, poucos amigos na verdade que ele tinha, né, que estavam ali ao redor. O espaço da narrativa basicamente é urbano, a gente está falando da cidade de Maceió, capital de Alagoas, lembrando que o próprio Graciliano Ramos era também alagoano. De vez em quando a gente tem também algumas
incursões no meio rural, que é quando o nosso personagem se volta para a infância, lembra do avô dele, Trajano, que era um latifundiário. Por falar em lembrança, galera, a questão da memória é muito importante para esse livro. Nós temos aí o nosso narrador que vai mesclando coisas que acontecem na atualidade dele com coisas de antigamente. E assim, olha, ele não avisa. Ele está contando alguma coisa atual, de repente, no meio ele começa a falar da infância, de quando ele era um menino, que costumava brincar só. A solidão, na verdade, já atormentava, já angustiava o nosso personagem desde a tenra idade. E quando ele faz esse jogo aí de tempos, o que vem à tona, galera, não é só a subjetividade do personagem, mas também vários tipos de Brasis, se a gente pensar bem. Você tem aí a época da República Velha, né, do Brasil aí deixando de ser escravocrata, da virada do século XIX para o século XX, que é quando viveu aí, né, a família dele, os avós dele, do personagem principal, que é o Luiz. E você tem a Era Vargas. Se nós estamos falando da década de 30, o livro aí é de 36, a história se passa mais ou menos nessa época, a gente está falando do Vargas. E aí o Brasil que queria ser moderno, que queria se modernizar, queria, mas ainda enfrentava grandes dificuldades, grandes disparidades sociais. E o foco principal, na verdade, do narrador é na pobreza, é na miséria, é na classe baixa, lá na cidade de Maceió, então onde a história se passa. E por falar em política, vocês sabiam que o Graciliano Ramos foi preso em 1936, na verdade, no dia em que ele terminou Angústia. Ele foi pego aí pelos homens do Getúlio Vargas, acusado de ser subversivo, de estar ligado aí a ideias comunistas, e ele ficou quase um ano encarcerado. E você está vendo que algumas coisas do enredo a gente já acabou comentando, só que tem mais coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso personagem principal, Luiz da Silva. Então, ele é um funcionário público que ganha muito pouquinho, que não tem perspectiva de melhoras e que não gosta, na verdade, do seu serviço. Ele se sente entediado. E o que ele ganha, na verdade, mal dá para ele pagar as contas. Pagar aluguel, comida. Ele está sempre na pior, sempre no vermelho, como se diz. A vida do nosso personagem Luiz começa a ganhar um pouquinho de brilho, um pouquinho de perspectiva, quando ele se aproxima, então começa a namorar a vizinha dele, Marina. E eles pensam em se casar, noivar, né, casar. Ele leva isso bastante a sério. Chega a pedir dinheiro emprestado no banco, 500 mil réis, para entregar para ela, para começar os preparativos do casamento. Ela gasta tudo em besteirada. Depois ele dá anel, relógio para ela. Ela não dá muita bola, não. Ela já está, pelo que parece, com a cabeça em outro lugar, pensando em outra pessoa. Olha só o que o Luiz diz sobre isso. Se eu não tivesse cataratas no entendimento, teria percebido logo que ela estava com a cabeça virada. Muito interessante essa expressão, hein, galera? Cataratas no entendimento, quer dizer, alguma coisa que estava bloqueando a percepção, o entendimento dele perante a realidade. Logo ele descobre que ela está saindo com o Julião Tavares, que é filho de comerciantes bem-sucedidos, que tinha materialmente muito mais a oferecer do que o Luiz. Na verdade, numa sociedade onde o material, o dinheiro impera, o Julião Tavares era um cara que se via preponderante. Nós percebemos aí uma crítica do Graciliano Ramos em relação ao materialismo. É uma crítica muito constante, na verdade, muito presente em várias obras dele. O Luiz não consegue competir com o rival, mas também não consegue largar nem Marina, nem Julião. Ele começa a perseguir as pessoas, ele começa a virar uma espécie de stalker, como a gente diz hoje em dia. A relação entre Marina e Rubião não dura muito tempo, logo ela aparece grávida e ele desaparece. E pelo jeito, era uma prática dele fazer esse tipo de coisa mesmo. Inclusive, na circunstância da morte dele, já estou dando um spoiler aí, né? Na circunstância da morte, ele já estava se encontrando com outra jovem, provavelmente com características parecidas com as da Marina. E um dia, ao perseguir a sua amada, o nosso personagem descobre que ela vai até uma casa de uma senhora chamada Dona Albertina, que a princípio era para ser uma parteira, mas nós entendemos que o que a Marina vai fazer é um aborto. E aí o nosso personagem fica num bar em frente à casa da Dona Albertina, conversando lá, né, com o dono do bar e tal, e tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Na verdade é uma parte bastante dura, assim, bastante tensa
desse livro. E a gente não sabe se isso acontece mesmo, se é fruto da imaginação do nosso personagem. Várias vezes a gente pensa isso durante a narrativa. E o Luiz não consegue se afastar também do seu rival. Ele acaba descobrindo que o Julião já está tendo um relacionamento com uma outra moça. E eis então que é nesse contexto que vai acontecer uma cena que faz lembrar, inclusive, Crime e Castigo do Dostoiévski. Uma noite, quando o Julião estava saindo da casa da moça com quem estava se encontrando, ele não vê, mas o Luiz está perseguindo. O Luiz vem por trás e, com uma corda, estrangula o Julião Tavares. Depois disso, o Luiz tenta forjar um suicídio. Ele consegue pendurar o Julião numa árvore, como se estivesse enforcado. E aí tem alguns momentos que parece que ele ouve pessoas se aproximando, e ele fica com medo que vão pegá-lo, ele vai ser preso, só que essas pessoas não chegam. A gente fica pensando novamente, isso aconteceu mesmo? Ou é tudo fruto da imaginação? Olha só. E outra coisa, não há investigação, a polícia não o procura, pelo jeito nada acontece. Tudo fica mesmo num âmbito psicológico. E aí, o nosso personagem Luiz meio que vive aquilo que vive o Raskolnikov, do Crime e Castigo. Toda aquela angústia, toda aquela dificuldade psicológica de alguém que chegou, né, num ato aí extremado. De qualquer forma, é depois de matar o Julião Tavares que a narrativa começa. Quer dizer, quando você pega Angústia para ler, já aconteceu tudo aquilo ali que a gente comentou. Ele já conheceu Marina, já teve o problema da separação dos dois, já teve o assassinato. A gente une uma ponta do livro à outra. Essa coisa da história cíclica não é a primeira vez que acontece na obra do Graciliano Ramos. É só a gente pensar em Vidas Secas. Como é que começa Vidas Secas? Com Fabiano e sua família de retirantes procurando um lugar para ficar. E como termina? Da mesma forma. É o processo cíclico, na verdade, dos retirantes perambulando eternamente pelo sertão nordestino, procurando um lugar para ficar, essa coisa cíclica mesmo que é a vida dos retirantes. Tá bom, minha gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele like, fazer aquele comentário, ativar o sininho. Desse jeito a gente vai aí fazendo então o canal crescer e vai ajudando quem precisa. Beleza? Até a próxima!